se vestia de mulher para pegar dinheiro e para produzir material que era vendido, certamente. Um psicopata. Eu não tenho dúvida. Você chegou a ver o caso que aconteceu na China agora daquela irmã, como que é o nome dela? Irmã? Não. Sister Zhao? Sister Zhao? Que o Davi tá postando um monte de vídeo sobre ela? Não vi, me conta aí. É Sister Na Hong. China. Sister Hong. Era um homem homossexual, né? Que ele fazia crossdresser, né? Dresser, isso. Era CD, né? Isso. Chama na sigla. E ele transava com vários homens, transou com vários homens. Vestido de mulher. Vestido de mulher. Caracterizado totalmente. Caracterizado de mulher. E esses homens, esse Sister Hong, né? Irmã Hong, ela ficava sempre de roupa, ela não revelava o pênis, né? Aham. E atraía esses homens para pagar coisas para ela. Aham. Então dava presentinho, dava um saco de tangerina, dava uma coisinha. Filmava todas as relações. E chantageava? Todas as relações, não. E vendia na internet. As imagens. Vendia as imagens na internet desses homens. E daí vazou todas essas imagens e virou uma calamidade na China, porque foram mais de 1.000 homens. Meu Deus. E as mulheres e as meninas pegando e falando assim, cara, você transou com a Sister Hong lá, e tem o vídeo ali de você transando, e tem uma cena, e tá muito viral agora, porque tem umas cenas constrangedoras da Sister Hong falando que o pênis do cara tá fedendo e tudo mais, e tem que tomar banho. E daí toda uma... Olha a humilhação. Show. A probabilidade de ser psicopata é imensa. Não basta dar o golpe, tem que humilhar. Sim, e fazer a né? cara de nojo e tudo mais. O que é isso? Por que a pessoa... Como que chega na pessoa a fazer... A ter essa iniciativa, ter essa ideia e se maquiar e botar a peruca pra produzir conteúdo pornográfico e vender? O que se passa na cabeça? Eu acho que isso é, primeiro, um estelionato, né? Porque se passar por uma pessoa que não se se aproveitar das pessoas, é manipulação aberta e o pior, ganhar dinheiro com isso. Então, isso é de uma frieza. Isso é de uma frieza. E você vê, ele ainda conseguia ter, pelo que você está falando aí, eu vi uma cena assim disso. É muito viral. Agora Muito tá viral, muito viral. eu vi sim. Vi tem uns 3 dias isso. E eu vi que, olha o prazer dele ainda de falar, não, teu pinto tá fedido, você não toma banho, não toma vergonha na sua cara. Sim. Quer dizer, não basta ganhar o dinheiro, manipular, devia sentir um prazer muito grande de, tipo assim, que nem o estelionatário, né? Tipo, otário. Ele devia depois ficar, como é que esse cara é tão idiota de submeter a isso? Com certeza é um psicopata. E tudo que entra pra internet vira polêmica, divide lados, né? Então alguns estão com a irmã Hong, porque estão falando que, mas esses caras estão traindo a esposa deles com a irmã Hong. E outras estão falando que, na verdade, são vítimas, porque Olha, não sabia o que estava sendo eu filmados. acho o seguinte, não vamos misturar. Porque, assim, estão traindo. Mas, assim, isso não elimina da irmã, da Sister Hong, tá fazendo um crime de estelionato e de uso daquele material. Gente, porque é tão engraçado. A gente vive uma polarização mundial tão grande que é tipo assim, ou a Sister tá certo, ou os caras estão errados. Não é isso. Se eles traíram, eu acho que eles fizeram uma coisa muito ruim em relação a alguém. Uhum. A mulher, a esposa. Mas assim, isso não tira o crime que o outro cometeu contra eles. Sim. Então, porque tem gente que faz assim, mas ele também traiu, a mulher merece. Gente, são duas coisas diferentes. Se merece, isso é uma história dele com a mulher que se sentiu traída, o que vai fazer. Certo? Agora, que nesse aspecto foi vítima desse golpe, desse cara que se vestia de mulher para pegar dinheiro e para produzir material que era vendido, certamente. Não era vendido? Isso é crime também. Um psicopata. Eu não tenho dúvida. Não é um psicopata em alto De grau, matar. porque não matava. Exato. Mas É mais o o estelionato. O estelionatário, ele costuma ser um psicopata. Olha, se ele usa o outro como objeto de
status, poder ou diversão? Que é poder que usava para ganhar dinheiro, usava. E para enganar, sim. E de forma repetitiva. Porque o mais importante é saber se isso é forma repetitiva. Como você falou, mais de 1.000. Mais de 1.000. Que é até agora apurado. Uhum. Deve vir mais. Então é repetitivo. Pois e tem uma coisa na internet que é muito assim, né? Que é o conceito do bullying. O bullying, quando você faz uma vez, antigamente você falava, precisa no mínimo 3 situações. Quando veio o cyberbullying, quando isso cai na rede, uma se reproduz infinitas vezes. Sim. Então já que era ele 1.000 ali, mas esse 1.000 foi para quantas pessoas passadas? Perdeu a conta. Pois é, e a internet ela não consegue conceber uma história onde ambos estão errados. Ela tem que escolher um lado. Um sempre tem que ser o vilão, o outro sempre tem que ser o mocinho. O que é muito ruim. Você não acha, não? Eu acho péssimo. Porque eu acho porque assim, a vida real é... A gente perdeu a capacidade de reflexão. Porque Com eu certeza. consigo ver que esse cara não foi legal. Se traiu a mulher, não acho legal. Mas eu não posso falar que ele mereceu ser enganado, utilizado de uma maneira de expor uma coisa e esse material ser vendido. Isso também é muito grave. Isso é grave, isso é muito grave. Em proporções diferentes. Com certeza. Mas é isso que você falou uma coisa. É tão ruim a gente estar vivendo um mundo que você tem que ser ou isso ou aquilo. Porque o bacana é você ter uma opinião, eu tenho uma opinião. Eu cresço, eu falo assim, poxa, eu não tinha pensado, Felco, isso que você falou. E você me acrescenta. E eu te acrescento alguma coisa que você também não tinha visto por ali. Né? Estar com pessoas que discordam de você. Né? E ter o senso crítico. Toda vez que você vira uma notícia, tentar ver por que aquele cara está falando aquilo, por que esse está falando aquilo, e montar a sua opinião, mas não num sistema de ver uma fonte só, ir atrás porque alguém falou. Não, eu acho que o algoritmo, ele trouxe isso, porque tudo é feito em sim ou não. Então, por exemplo, se você teve na época na época da eleição presidencial, eu seguia todos os presidenciáveis. Sim. E aí era muito engraçado, porque tinha gente que falava assim, não sabia que você era não sei o que lá, porque você segue o fulano. Eu falei, eu sigo todos. Eu quero ver o que eles têm para dizer. Sim. O fato de eu seguir, então eu vou votar em todos. Eu só posso votar em um. O seguir é uma ferramenta para você receber notícias, receber atualizações. Ver o que aquela pessoa está falando. Chegou um ponto que chegou uma hora eu falei, quer saber, eu não vou seguir mais ninguém. Porque todo dia era uma avalanche de... Você cria um material de forma tão... te dá o trabalho de fazer, falando da minha área. E as pessoas só falavam do outro. Mas não acho... Eu tô aqui... cansativo, né? Muito cansativo. Eu falei, gente... É cansativo. Porque você não tem o direito de olhar para refletir mais. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Você vai ter que escolher. Exato. Você não pode ponderar, você não pode refletir. Você vai dar o seu voto no presidenciável, você tem que, claro, entender as propostas da pessoa, acompanhar de certa forma o que aquela pessoa está falando. Uma proposta de um é muito interessante. Um é melhor do que o outro para um determinado aspecto. Sim. Né? Quantas vezes você fala, aquele político falou uma coisa que é interessante para a questão da segurança, mas o outro falou uma coisa que é mais interessante para a questão econômica e o outro para a questão da educação. Mas não... o debate inútil a gente pobre. falar disso, porque ninguém nunca vai entender pobre, isso. Nunca vai entender, porque aquela coisa do efeito manada, não tem que fazer. Eu gosto muito do título do livro, 50 Tons de Cinza. Não é preto nem branco as coisas. São 50 tons de cinza que tem ali no meio, né? Exatamente. É interessante. E a verdade é essa, né? Exatamente. As pessoas não são uma coisa ou outra. Não é preto ou branco, né? É isso que você falou, é legal. A internet é muito intensa. Ou é demônio ou é santo. Exatamente. Não, quando nós somos seres humanos. Exatamente. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência
em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.